Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e vamos falar sobre a passagem do Sol no signo de Escorpião. O Sol vai transitar pelo signo de Escorpião entre os dias 23 de outubro até o dia 22 de novembro de 2023. Bom, vamos entender a energia escorpiana. Primeiro é importante a gente entender que Escorpião é um signo frio e úmido. Sendo assim, quando a gente fala da energia fria de Escorpião, isso mostra que esse signo é um pouco mais reservado, fechado dentro de si, desconfiado. Já a umidade desse signo fala um pouco a respeito das emoções, das questões psíquicas que vêm junto com essa energia, com esse signo. Então a gente já entende aqui que o signo de Escorpião trabalha no elemento água. Só que é um elemento água de profundidade, de preservação, de cuidado, de atenção, de observação. Bom, mas aí o que a gente tem? A gente tem o Sol iluminando essa energia. E quando o Sol entra nessa energia, a primeira coisa que a gente observa é uma iluminação e consciência das sombras que existem tanto dentro de nós quanto fora de nós. Então, a gente passa a perceber as coisas com mais nitidez. A gente consegue perceber aonde que estão as sombras e aonde que estão as luzes no mundo e dentro de nós. Se o Sol entrou ali, ele está iluminando os nossos porões internos e, ao mesmo tempo, está trazendo uma luz para a nossa visão. Então, a gente passa a ter um olhar de águia e a gente consegue também perceber o que está sombrio fora de nós. Além disso, o Sol entrando aí, ele ativa a energia sexual dentro de nós. E o que é a energia sexual? A energia sexual é uma potência. Quando a gente fala da energia sexual em Escorpião, ela se refere àquela energia profunda, assim como é na pequena morte, no orgasmo. É quando um jato, uma rajada de força, de energia, sobe por todo o nosso corpo. Quando a gente fala da energia sexual, por exemplo, do signo de Leão, já é um pouco diferente. Ali já está mais na parte divertida, de conquista, de jogo, que a energia leonina traz. A energia sexual em Leão é muito mais leve, muito menos comprometida do que a energia sexual em Escorpião. Então, com o Sol transitando aí por 30 dias no signo de Escorpião, é muito provável que a gente venha a ter essa necessidade de ativar essa energia, essa Kundalini, como se fosse essa serpente abraçando ali o nosso chakra base, e dali essa Kundalini, essa energia, ela ativa todos os outros chakras. E é isso que nos dá força, vontade, desejo, que nos anima também. E não por acaso o signo de Escorpião é regido também por Marte, que traz essa característica. O Sol em Escorpião fala também sobre o poder e controle. Não só isso, mas também o domínio e a manipulação das energias. Então, o Sol aí ativando essa energia escorpiana, talvez você passe a ter uma necessidade maior de poder, de controlar as situações, de ter domínio sobre as situações, e talvez você se torne uma pessoa mais manipuladora. Mas é importante saber equilibrar essa energia, a energia do poder, do controle, do domínio, da manipulação, porque se a gente usar essas forças com desequilíbrio, talvez a gente interfira demais na vida dos outros, talvez a gente tente controlar demais a vida dos outros ou a nossa. E assim como a morte, o signo de Escorpião é o signo que representa a morte. Quando a morte é desafiada, quando alguém tenta ter mais poder que a própria morte, a morte vai lá e extermina aquele que está tentando se sobrepor a ela. Assim como com o Sol no signo de Escorpião, talvez a gente perceba outras pessoas buscando esse poder, esse controle, esse domínio e principalmente tentando nos manipular. Então, com o Sol em Escorpião, observe ao seu redor para ver se você está sendo manipulado, se alguém está tentando controlar você. E caso isso esteja acontecendo, a energia de Escorpião ela é ótima para dizer não, para dizer chega, para dizer pare. Essa energia escorpiana nos dá essa coragem. A gente consegue se colocar, decidir as coisas. O Sol aí também pode trazer assuntos relacionados à morte e também ao renascimento. E o que é essa energia falando da morte? A morte é a morte de qualquer coisa. É a morte de um sentimento, de um pensamento, é a morte de uma situação, é a morte de um processo psíquico que de repente você vem passando há muito tempo. E o que é o renascer? O renascer é quando a gente consegue colocar fim
a uma situação. É exatamente aquilo que eu falei antes, é quando a gente consegue falar não, ou quando a gente consegue falar chega, tô de saco cheio, acabou, eu paro por aqui, entende? Só que o signo de Escorpião fala literalmente sobre a morte. Então, é possível que a gente tenha esse tema envolvendo um pouco mais as nossas vidas. Talvez a gente tenha que encarar situações que falem muito sobre morte. Talvez a gente veja cenas que remetem à finitude de uma vida, à finitude de algo grandioso, e é quando faz a gente se perguntar, caramba, o que é a vida? Quão frágil ela é? Como eu sou sortudo ou sortuda por estar diante de uma vida tão frágil e ainda assim conseguir me manter firme e forte. Então esses temas podem vir à tona. E é importante dizer que o signo de Escorpião, ele fala também da morte e da perda, seja ela material ou de pessoas. Aqui nós temos então que entender que algumas coisas se perdem durante o trânsito do Sol no signo de Escorpião. Uma coisa que você está muito apegado, uma coisa que precisa chegar ao fim, uma coisa que está obsoleta na sua vida, que você não está dando utilidade àquilo, é muito provável que muitas coisas nesse sentido saiam da nossa vida, não pertençam mais à nossa vida. E aqui a gente fala também de ciclos. Então, quando um ciclo chega ao fim, geralmente é aqui que a gente tem essa sensação de perda. Por quê? Porque aquele ciclo não tem por que ser continuado. Então, é aqui que a vida vem e coloca um fim, e a sensação que fica é: eu estou perdendo, essa pessoa ou essa situação está indo embora, eu não quero que ela vá. E é aí que a gente precisa prestar atenção, porque quando o Sol transita pelo signo de Escorpião, é justamente quando a gente precisa soltar, entender que aquele ciclo chegou ao fim. Mas é no signo de Escorpião também que a gente passa a pensar sobre a finitude da vida e também sobre o que a gente quer deixar para o mundo e o que a gente vai herdar daqueles que vão partir. Então esses pensamentos passam a surgir na nossa cabeça, porque o signo de Escorpião tem relação com esses ganhos, com essas heranças que a gente recebe. Essa herança não precisa ser necessariamente em dinheiro, mas qualquer coisa que alguém construiu, que alguém conquistou, tesouros e conhecimentos que alguém obteve e que quando parte desse mundo deixa para você, repassa para você. Então é um signo que é oposto a Touro, que é onde a gente luta e conquista os nossos bens, aonde a gente constrói os nossos castelos. O signo de Escorpião é aquele que nos dá sem o nosso esforço, sem o nosso dinheiro, simplesmente é dado para a gente, nós herdamos. Mas também o signo de Escorpião fala: o que você tem hoje, que é o oposto Touro, o que você tem hoje que você vai deixar de herança para o mundo, para os seus, para as pessoas do seu convívio, o que você está deixando de herança no mundo. Então a gente passa a pensar um pouco sobre a finitude, sobre o fim da vida, tanto dos outros, o que eles podem deixar para a gente como herança, como de nós mesmos. Quando a gente morrer, o que a gente vai deixar de herança para esse mundo? O Sol em Escorpião também enfatiza as crises e traumas, justamente por iluminar partes sombrias, escondidas, secretas, ocultas da nossa alma. E é durante essa passagem do Sol em Escorpião que o Sol chega nessas entranhas e abre esse baú de segredos que a gente tem. Segredos que estão conscientes, é importante enfatizar isso. O signo de Escorpião, Plutão, tem relação com os mistérios e conhecimentos que a gente tem que estão ocultos, mas não inconscientes. Eles estão lá. São as nossas dores, os nossos traumas que a gente tentou esconder, que a gente quis esquecer. E por isso a gente guardou dentro de um baú que está bem profundo nos porões da nossa alma. E muitas vezes a gente esquece que aquilo está ali. E quando o Sol chega, ele ilumina e abre esse baú de mistérios, de informações e segredos, e aquilo retoma a nossa consciência. E geralmente o que a gente quer fazer é tampar esse baú e falar: não, fiquem aí, eu não quero olhar para vocês, eu não quero perceber essas sombras de novo. Mas é muito importante a gente trabalhar com essas sombras, porque quando a gente lapida, quando a gente transmuta, quando a gente passa por processos alquímicos, essas sombras elas podem se tornar verdadeiros tesouros. Um outro ponto é que o Sol em Escorpião ele vai nos lembrar que nada é para sempre, que tudo tem um fim. Então, mais uma vez, essa sensação
e esse sentimento mais profundo, mais denso, que mexe com o nosso interior, pode vir à tona. Por quê? Justamente porque a gente tem uma consciência de que nada é eterno, tudo finda em algum momento. E para as pessoas que são mais sensíveis, principalmente no sentido psíquico, sensitivo, ou que de repente trabalham com guias espirituais, entidades ou seres de outro mundo, talvez esse seja o momento em que essa conexão se torne mais profunda, de repente através de sonhos, de intuições, de vozes na nossa cabeça, ou seja, perceba porque pode ser que o nosso contato entre os mundos dos vivos e dos mortos fique mais atenuado. E um outro ponto é que o Sol em Escorpião ele pode mexer com uma curiosidade maior dentro de nós, principalmente referente aos mistérios e aos enigmas do mundo. Então é provável que a gente sinta uma atração maior por assuntos mais enigmáticos, mais misteriosos, mais místicos, talvez mais obscuros, mais secretos. Então, se você perceber, principalmente por Mercúrio estar no signo de Escorpião, se você perceber uma necessidade de estudar conhecimentos ocultos, mistérios da humanidade, sentir vontade de estudar magia, espiritualidade, psicografia ou qualquer coisa nesse sentido, tem relação um pouco com a energia do Sol aí em Escorpião. E o Sol aí também mexe muito com os segredos e a intimidade, tanto nossa quanto a dos outros. Então é um período em que segredos e questões muito íntimas das pessoas venham à tona. E outra, o signo de Escorpião é extremamente investigativo. E ele fuça mesmo, enquanto ele não descobre aquilo que está ali, aquela pulguinha que está atrás da orelha dele, dizendo, olha, tem alguma coisa aí, a energia escorpiana mergulha fundo até conseguir encontrar. Ela monta, desmonta, descaracteriza, faz de tudo para poder revelar aquele segredo, aquele mistério que está ali, principalmente em relação aos outros. Geralmente tem uma certa dificuldade de fazer consigo mesmo, justamente por uma questão de preservação. Eu vou preservar as minhas fragilidades, eu vou preservar a minha vulnerabilidade. Para que eu vou mexer aí? Só que muitas vezes a gente precisa se autolapidar, passar pelas crises, olhar para aquilo que nos dói, para aquilo que nos incomoda, sair da zona de conforto. E aí esse Sol nos joga lá no fundo desses segredos e dessa intimidade que a gente não quer olhar no nosso próprio universo. Mas para olhar para o universo do outro, a gente está com um olhar de águia, vendo através de tudo e todos. E estamos bastante investigativos, com muita sede de descobrir aquilo que está oculto, descobrir tramóias, inverdades, manipulações e por aí vai. E com isso, o Sol em Escorpião também traz para a gente esse desconforto e traz assuntos que geralmente são tabus, né? Então, aquilo que a gente não quer falar, aquilo que a gente não quer tocar, quando a gente vê alguém está tocando naquele assunto, está pegando na nossa ferida, está trazendo à tona alguma coisa do passado que você quer esquecer, então tira a gente da zona de conforto e mexe em assuntos que a gente geralmente não quer olhar. Então, pelos próximos 30 dias, pode ser que a gente perceba algumas pessoas agindo dessa forma, algumas situações trazendo essa situação para a gente. Mas o interessante é que a energia escorpiana traz para a gente poder, uma força interior muito grande. E essa força é justamente quando a gente consegue lidar com as crises e o principal dessa energia é que nós conseguimos superar as crises. É aonde a gente se regenera, é aonde a gente recomeça, é aonde a gente trabalha e passa pelo processo alquímico. Ou seja, saímos de uma situação em que ela estava bruta e quando a gente se eleva, nós estamos polidos e brilhantes. Com o Sol em Escorpião, a gente também pode perceber uma emoção mais apaixonada em relação às coisas, às pessoas. Talvez a gente sinta mais intensidade nas nossas relações em relação às pessoas, a tudo aquilo que nos é importante, tudo aquilo que é de valor, que é o oposto touro. Talvez a gente perceba uma certa paixão, um apego, uma intensidade nessas relações. E é claro, quando a gente conhece alguém nesse período de Sol em Escorpião, quando a gente inicia um namoro ou algum tipo de negócio, algum tipo de projeto juntos, geralmente esse evento traz essa energia mais apaixonada, mais intensa.
é onde a gente se envolve muito profundamente com essas pessoas. Então, seja o que for que começar nesse período de 30 dias com o Sol em Escorpião, perceba que de repente pode começar com essa energia, com essa intensidade, com essa profundidade, com essa paixão intensa que a energia de Escorpião traz. E junto com essa paixão traz o controle, o ciúme, o domínio, às vezes a necessidade de manipular, justamente pelo medo de perder, porque a energia escorpiana sabe que tudo que nasce um dia morre, tudo que chega um dia vai embora. E aí a energia escorpiana tenta ser a própria morte, dominar as situações para evitar que o fim chegue. Mas junto com essa energia também o signo de Escorpião é muito defensivo e desconfiado e busca uma lealdade infinita. O que eu quero dizer com infinita? Todo dia ele quer uma prova de que aquela pessoa é leal, de que ela pode confiar naquela pessoa. Ou seja, o signo de Escorpião traz para a gente uma certa noia de tentar encontrar sempre um pelo no ovo, cabelo no ovo. É como se a gente não tivesse paz, porque essa energia é muito defensiva, é extremamente desconfiada e busca eternamente por uma lealdade, ou seja, uma prova de que aquela pessoa, de que aquela situação é leal a ela. Então fica bem complicado, bem difícil lidar com essa desconfiança da energia escorpiana. E o interessante do Sol no signo de Escorpião é que esse é o momento para a gente conduzir os nossos projetos, as nossas intenções, os nossos desejos de forma mais secreta, discreta, ou seja, procure ser discreto. O momento de Sol em Escorpião é muito importante a gente não evidenciar tudo, não mostrar tudo, seja um pouco mais reservado. Guarde o seu tesouro para si, porque senão pode ser que tenham vários olhos querendo roubar o seu tesouro. Então seja discreto, faça as coisas de forma secreta, com foco, com intensidade, mas evitando mostrar tudo para todos. E também, obviamente, é aquele momento de investigação, de observar como as pessoas reagem, o que as pessoas estão fazendo ao seu redor, qual é a intenção dessas pessoas. Como a gente está com um olhar de raio-x, a gente pode perceber o que as pessoas querem, qual é a intenção que elas têm realmente. Mas isso a gente só faz através do recolhimento, do calar as vozes exteriores e interiores e conseguir ouvir e observar para além daquilo que está sendo apresentado para a gente. E com Saturno conversando com o Sol, Mercúrio, Marte, lá no signo de Peixes, a gente vai estar muito intuitivo nesse sentido. E o interessante é que, diferente do signo de Áries, por Marte reger tanto o signo de Áries quanto o signo de Escorpião, no signo de Áries, geralmente, Marte, quando conquista aquilo que quer, ele perde o encanto por aquilo que conquistou. Já o signo de Escorpião é diferente. Quando o signo de Escorpião conquista sua presa, é justamente no pós-conquista que está o maior prazer, é o desfrute, é o ter aquilo, é o dominar aquilo, é a posse que se tem daquilo que tanto almejou lutar. Então é interessante a gente perceber que esse período de 30 dias, tudo aquilo que a gente venha conquistar, talvez a gente sinta prazer em ter, prazer em possuir, prazer em ter comprado, em ter alcançado, né? Então é muito interessante a gente prestar atenção nessa energia. Mas o interessante é que o signo de Escorpião, ele precisa de motivação. Vocês lembram que ele é um signo frio, porém úmido, e com isso vem o elemento água? Com isso, essa energia precisa de motivação. É o que nos motiva emocionalmente. E quando a gente alinha essa motivação com a busca pelos nossos desejos, pelas nossas conquistas, por aquilo que a gente quer realmente, esse alinhamento traz uma força tão poderosa para a energia escorpiana que nada consegue detê-la. Então, quando a gente é motivado, qualquer tarefa que a gente se propõe a fazer será cumprida sem problema nenhum. E é interessante que quando o Sol entra aí, a vida se torna um mistério para a gente. E a nossa intimidade se torna um enigma. Então esse período é um período que tudo aquilo que está dentro da gente, as nossas emoções, se tornam um enigma. Por isso, se você estiver se relacionando com alguém e essa pessoa se tornar muito enigmática, muito cheia de dedos para poder mostrar
a sua intimidade, entenda, pode ser esse momento de Sol em Escorpião. Assim como você, talvez você sinta uma vontade de manter as suas coisas mais guardadas, né? De tornar os seus sentimentos, as suas emoções e a sua percepção do mundo mais enigmática para os outros. Depois, de repente, você vem a abrir, mas respeite, de repente, se você sentir essa necessidade de ser mais enigmático e de ser mais misterioso ou misteriosa, tá tudo bem, faz parte do momento. Um outro ponto que é muito falado da energia escorpiana é a questão das feridas, né? Que, obviamente, o signo de Escorpião, o Sol entrando ali, vai mexer com as nossas feridas, vai mexer nesse baú de sombras. E por que às vezes é tão difícil lidar com essas feridas? Porque geralmente elas são gravadas no fundo da nossa alma. E aquilo fica registrado, e justamente aquilo que fica gravado na nossa alma é difícil de transmutar. Porém, a energia escorpiana, Plutão, Marte, todas essas energias que a gente está tendo nesse período estão nos dando justamente o poder de ressignificar e de transformar esses registros que estão gravados na nossa alma. Então a gente pode fazer um processo de cura lindíssimo durante a passagem do Sol no signo de Escorpião. Aproveitem. E mais um ponto que é super interessante é que o signo de Escorpião é muito sábio ao lidar com as suas crises. Por quê? Porque ele as domina, ele as entende. Então, se ele entende as crises, se ele tem familiaridade com esse universo da dor, das feridas, dos traumas, o melhor signo para lidar com isso é ele próprio. Então, ele tem tanto a chave para entrar neste universo, como ele tem também as ferramentas específicas para que a gente saia desse universo de dor, de feridas. Então a cura está nele. É como se diz, dentro do veneno que mata está também o antídoto para salvar. E tudo isso depende de como que a gente vai conduzir essa energia, qual a dose que a gente vai tomar, tanto do veneno quanto do antídoto. E aí depende de cada um de nós, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo falando sobre essa força, essa potência do Sol no signo de Escorpião, que todo ano nós temos um período de 30 dias lidando com essa energia, adentrando esse universo tão poderoso, tão profundo, tão intenso, tão misterioso. Então que a gente faça um bom uso dessa energia com consciência, com sabedoria, com inteligência emocional, tanto lidando com o nosso mundo interno, mas principalmente ao lidar com o universo do outro. Porque a energia de Escorpião, ela tem uma característica muito peculiar, que geralmente invade, sem pedir licença, o universo do outro e mexe em tesouros e em feridas tão profundas que às vezes faz com que a outra pessoa se revolte e se vingue. E o signo de Escorpião em desequilíbrio é um signo altamente vingativo nesse sentido, tá bom? Então tomem cuidado ao lidar com o mundo e o universo do outro e tome cuidado ao lidar com o seu próprio universo. Tenha respeito com esse universo tão sensível, porém extremamente poderoso. Combinado? E é isso, pessoal. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o comentário aqui embaixo, que vocês sabem também que é muito válido e muito importante, de acompanhar o Encontros Astrológicos nas redes sociais. E mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem toda semana. Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.